mais um talk show com a Agatha, um espaço de diálogo, inspiração e histórias que transformam vidas. E hoje nós vamos mergulhar no universo mágico das artes cênicas, essa arte tão poderosa que nos permite sentir, viver e enxergar o mundo através de outros olhares. O teatro e a televisão têm capacidade de dar vida a personagens que emocionam, provocam reflexões e despertam sentimentos profundos. Ser ator ou atriz é muito mais do que decorar falas. É emprestar o corpo, a voz e a alma para contar histórias que tocam o coração das pessoas. Interpretar é um ato de entrega. É se permitir ser outro, entender realidades diferentes, contribuir emoções e transformar palavras em experiências vivas. E por trás de cada personagem existe uma trajetória de dedicação, estudos, desafios e muita paixão pela arte. E para falar sobre esse poder transformador das artes cênicas, nós temos uma convidada mais do que especial. Ela é atriz desde os 15 anos de idade, publicitária, atuante em publicidades e no cinema. Uma mulher que construiu sua história com talento, coragem e amor pela atuação. Hoje ela vai compartilhar conosco sua caminhada, seus aprendizados e os bastidores dessa profissão tão encantadora. Seja muito bem-vinda, Gogorete, ao nosso talk show, que você venha estar confortável, que você venha poder se expressar e contar um pouquinho da sua história. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço também. É um momento muito importante, é importante para nós todos que existem esses espaços, né, onde a gente possa compartilhar as nossas experiências. Estou à disposição. Então vamos às perguntas? Fique à vontade. Você começou a atuar aos 15 anos. Como a arte entrou na sua vida? Então, uma irmã minha fazendo teatro na escola e chegou contando como é que tinha sido a experiência de apresentação do teatro, dos ensaios. Sempre ela chegava comentando o dia da estreia e tal, e aquilo foi tomando conta de mim, aquela empolgação. Aí, um outro dia, frequentando o SESI, ao dentista, eu vi lá um cartazinho de curso de teatro com a nossa saudosa Ceci Pinheiro, teatróloga, professora, atriz, etc., que já fisicamente não faz parte mais do nosso plano, né? E eu me matriculei no curso. Então eu ia semanalmente, todos os dias da semana, no curso com ela. Tivemos com a conclusão do curso a encenação do Goianinho Visita a Flora, um texto feito lá também pela equipe dela. Eu fiz a estreia e depois fui fazer outras coisas, porque estava já incompatível para eu frequentar aquele lugar. E assim, depois participei do grupo Teatro Opinião e depois participei do grupo Terra de Teatro, sempre com espetáculos. Com o grupo Opinião eu fiz o Casaco Encantado, uma peça infantil. Participamos de um festival nacional em Campinas, São Paulo, onde o nosso diretor, Nilton Rodrigues, ganhou um prêmio de diretor. E depois o Terra de Teatro a gente fez o SOS Goiás, isso, que nos fez fazer uma incursão na história de Goiás, uma história fabulosa. E a gente estreou no Teatro Goiânia e ficamos em cartaz. Também, na mesma época, trabalhei com o grupo de teatro, com o professor da UFG, um grupo de teatro comunitário. A gente era da UFG com extensão no Conjunto Itatiaia. E a gente fez uma adaptação dos Saltimbancos. Chamava-se Que Nem Bichos. Era teatro popular mesmo. Nós apresentávamos na rua, na praça, na porta da igreja e etc. Muita coragem, né? Isso, coragem. Incrível. E na época, né, também, naquela época, né, no início da década de 80, então ainda era uma época que estava saindo do período da repressão, né, do período da ditadura militar. Então, realmente eram situações de bastante coragem, porque o SOS Goiás, a gente falava da história dos conflitos, né, das oligarquias de Goiás,
o Que Nem Bicho a gente fazia umas provocações, os questionamentos também sobre a condição de vida do povo brasileiro, dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E o Casaco Encantado era encantamento infantil, né? Com rei, com princesa, né? O clássico que toda criança gosta. Clássico que toda criança gosta. Então, uma experiência bastante interessante, rica. E daí eu saltei de lá para 2019, porque aí eu fui continuar estudando, aí eu já não conciliava trabalho, escola e teatro, não existia a profissão ainda consolidada em Goiás, né? Então eu fui para a escola, fui estudar, eu sou graduada em psicologia, com especialização em políticas públicas, e quando foi em 2019 eu falei, por que não? E aí eu voltei para esse mundo da atuação com publicidade, né? Então, desde 2019 eu tenho feito trabalhos comerciais, né, com publicidade, e depois, agora já o ano passado, né, eu fiz um curta-metragem, Eixo 85, não sei ainda quando vai estrear, mas a gente já gravou. Já para deixar aqui, isso, né? Já fica atento aí, Eixo 85. Tivemos a participação de atores que vieram do Eixo Rio-São Paulo. Depois, no final do ano, eu fiz 3 montagens para o Sesc e uma para a Equatorial também. E assim, são inúmeros, assim, desse período de 2019 para o ano passado. Eu não conseguiria lembrar de todos aqui agora não, mas esses aí estão bem vivos na lembrança. Entendi. Então, a partir de um comentário da sua irmã, você se aprofundou e embalou. Prossegui. E o que despertou em você o desejo de ser atriz? Olha, eu assistia novela, né? Eu assistia novela, a televisão tinha acabado, na minha infância a televisão tinha acabado de ser inventada, assim, de chegar no Brasil e tudo. Então, eu assistia novela, eu ficava encantada, como que aquelas pessoas se transformavam em outras, né? Uma flexibilidade, você podia... A função de atriz, você observou, a gente pode ser o que a gente quiser, né? O que a direção do trabalho nos pedir, do que ela nos orientar, a gente pode fazer, né? Então, uma hora a gente é uma lavadeira, uma hora a gente é uma costureira, outra hora a gente é uma advogada, outra hora a gente é uma médica, outra hora é uma psicóloga, outra hora é uma mineradora, outra hora é uma eletricista. Então, é uma vastidão de possibilidades que mexe com a criatividade da gente, e isso é uma coisa instigante. Eu gosto muito disso. Mas também com a criança interior. Eu, por exemplo, quando eu vejo alguém atuando, eu vejo uma peça teatral, gente, parece que a Ágata pequenininha tá aqui. Eu acho muito, assim, interessante, meus olhos brilham. É uma situação de leveza. E para mim, toda vez, na hora que eu estou já saindo para a gravação, eu sempre estou em estado de graça, porque eu sei da responsabilidade que a gente tem com isso, a responsabilidade que a gente tem com a nossa entrega e com o que a gente vai passar para o público. Sim, tudo. Com certeza. E por isso eu sinto uma leveza, é como se eu estivesse em estado de graça na hora que eu vou para o trabalho. Houve alguém que te inspirou no começo da sua trajetória? Então, quem eram as pessoas que mais me estimulavam naquela época? Sim. Vou falar que vocês não conhecem, mas a Procópio Ferreira, Bibi Ferreira, a Gildo Ribeiro e a Lucélia Santos. Eu encabulava como que a Lucélia Santos fazia aquele papel de escrava, né? Escravizaura. Eu assistia, ficava observando, que incrível, né? O Antônio Pitanga, meu Deus, desde novinho, né? Eu assisti ele desde novinho. Então, muitas, nossa, acho que a Chica da Silva também, aquela atriz, né? E a Leia Garcia também, Zilka Salaberry, Mário Lago. Várias inspirações, muitas então. inspirações. Eu mergulhava mesmo para assistir e para ler, né? E a gente lia bastante, a gente leu. O que a gente leu? Stanislavski, Augusto Boal, né? E a minha formação foi baseada nisso, nesses caras. Então você se aprofundou mesmo, né? A gente, na época do Teatro Amador de Goiânia, de Goiás,
nós estudávamos mesmo. Estudávamos e estudávamos a teoria, mas estudávamos na prática também com os chamados laboratórios, que a gente, na época, tinha essa nomenclatura. Tem que ter bastante foco para prosseguir, Era né? minha razão de viver sábado e domingo. Sempre nos finais de semana, né? Eu sempre fui uma mulher trabalhadora, né? Eu não sou de origem estabilizada financeiramente, né? Então, eu sempre fui uma mulher trabalhadora. Desde pré-adolescência, eu sempre trabalhei. Então, eu fazia nas horas de lazer, que seria o sábado e o domingo, né? Olha, eu me identifiquei um pouco. Então, vamos lá. Como sua família reagiu quando você decidiu seguir essa carreira artística? Então, sabe que quando, na adolescência, minha mãe estava comigo, né? E ela ia para assistir as peças quando eu estava apresentando. Ela sempre me apoiou. E agora, depois dessa retomada também, a minha família curte, fica vendo os vídeos, fala uma coisa, fala, nossa, tia, nossa, você apareceu tantas vezes, curte muito. Minha família curte e me apoia bastante. Bom, o apoio, ele é essencial. Sem dúvida. Extremamente essencial. Com certeza. O que o teatro representava para você na adolescência? O lazer, o sair do lugar comum, que era o cotidiano da minha casa, a sobrecarga do trabalho também, porque eu trabalhava, estudava à noite e chegava no sábado e domingo, relax. Era a hora da satisfação, do prazer. E a gente se entregava, era uma entrega total, então era uma satisfação, era como se era um momento de revitalização. Um espaço de conforto. Com certeza. Quando a gente ama, quando a gente gosta, se interessa, aquilo ali se torna um conforto realmente, né? Exatamente. É um lugar agradável, né? Confortável, agradável e que a gente vê a produção acontecendo. Sim, com certeza. Em que momento você percebeu que queria levar a atuação para a vida profissional? Então, na adolescência eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer. Aí houveram essas intercorrências que eu tive que dar esse intervalo, mas agora em 2019 eu coloquei isso como prioridade na minha vida. Entendeu? E especialmente do ano passado para cá, do início de 2025 para cá, eu decidi mesmo. E aí tive a coragem de colocar no Instagram, Gorete Atriz. Então agora eu exatamente, agora eu fico só por conta disso. Então, oficialmente, a minha profissão hoje é atriz. Interessante. Como a arte transformou você, Gorete, como pessoa? Sim, ela me transformou porque ela me fez, primeiro, ela me ensinou a me encontrar comigo, a buscar meu autoconhecimento, a me pesquisar, a me conhecer, porque eu preciso de ter bastante consciência de mim mesma para que eu consiga emprestar o meu ser para um outro personagem. Ou para vários personagens que vêm de encontro. Extremamente poético, extremamente profundo. Entendeu? Bonito. O que você sente quando está no palco ou diante das câmeras? Eu me sinto em estado de graça. Eu sinto prazer, satisfação, uma alegria, um contentamento profundo, não é? E assim, eu sinto assim, eu estou no lugar certo. Entendi. Eu sinto assim quando eu estou na frente das câmeras também. É algo que é tão intenso que não dá pra descrever direito, né? A gente só sente. Como você inicia o processo de construção de um personagem? Estudando. É claro que eu tomo conhecimento do texto, para eu entender o sentido desse texto, e vou depois pesquisando o personagem. Eu vou tentando construir uma história para aquela personagem, saber de onde ela veio, quantos anos ela tem, do que ela gosta, do que ela não gosta, quais são as preferências dela. E assim eu vou me encontrando com ela, eu vou descobrindo quais são as características daquela personagem. E nesse processo eu já vou assimilando, eu já vou me encontrando. Porque, de certa maneira,
são coisas que muitas vezes coincidem, muitas coisas coincidem com a existência da gente mesmo, né? Com a minha existência, com as minhas características, e eu vou aprimorando para que seja bem claro que é um personagem. Então, eu sou eu e aquele personagem é aquilo que eu estou construindo. Mas eu preciso de dar identidade para aquele personagem. E assim, eu preciso de enxergá-lo também com todas as características que são peculiares daquela personagem. Entendi. Alguns atores puxam essa identidade dos personagens para si, né? Eu vejo bastante. Você faz isso? Olha, eu não sei, talvez eu não entenda bem como é que esse puxa as características do personagem para si, mas identidade, a personalidade. Isso, mas a gente faz isso enquanto, se for um trabalho mais longo, isso é mais comum, de você ficar tão absorvido e depois você precisa de um tempo para você descompatibilizar, não é? O que é meu, o que é dele, né? Agora, quando são coisas rápidas, e esse risco é menor, porque a gente vive lá intensamente, essa entrega e tudo, e depois você sai daquele personagem. Então, o risco é menor de você se misturar. Isso com você? Não, exatamente. Nunca deu ficar me misturando e permanecer com essa confusão, não. Bom. Quando eu era pequena, eu sempre gostei muito de assistir novela. As novelas infantis, principalmente da SBT. E quando eu via o ator dando uma entrevista sobre o personagem, eu falava, porque o fulano, falando sobre o personagem, né? Porque o fulano é assim, assim, assado. Eu ficava, gente, mas essa pessoa não é o fulano? E aí depois que eu fui entender, eu achava tão chique a pronúncia de falar, não, mas tal personagem é assim, sendo a pessoa que tá interpretando, né? Exatamente. Eu acho isso um grande charme. É interessante porque quando a gente constrói, a gente tem uma intimidade com o personagem, mas a gente tem essa experiência de tomar esse cuidado para não misturar, porque ela vira uma amiga íntima. Sim. Da gente, porque a gente sabe tudo sobre ela, a gente conduz ela, não é? Mas sabendo que ela é uma e eu sou a outra. Eu acolho ela em mim, sim, mas ela não sou eu. É bom ter essa separação, é importante. Né? Gorete, nós temos muito papo para falar, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fica por aí, hein?